Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti. Vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fossem incensos e que as minhas mãos levantadas seja como oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles. E que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue. Por isso, é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogio dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto do rochedo, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada, cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, o Senhor, meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam na sua própria armadilha e que eu consiga escapar sã e salvo. Deus glorioso, bendito seja o seu nome. Que a sua presença inunda, Senhor, este lugar. E que onde quer que essa gravação chegar, Senhor, ela alcance os corações, aqueles que se encontram tristes, abatidos, oprimidos, Senhor. Sabemos o quanto somos falhos, o quanto nossa carne, Senhor, é pecadora. Mas te pedimos, Pai, com o capítulo de hoje, que o Senhor venha curar as feridas. Que sejamos, Pai, cura para as pessoas e não trazer feridas. Pai, que onde, Senhor, esse áudio alcançar, a sua presença seja sentida e a sua voz seja ouvida e que venha se fazer o seu querer. Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora, qualquer momento que for ouvido esse áudio, que ele sirva para o seu propósito. Nós estamos no 20º dia. Glória a Deus. O 20º dia traz um título: Restaurando a Comunhão. 2 Coríntios 5:18 traz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério
de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamento, uma vez que a vida consiste em aprender a amar. Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los sempre. Quando houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, em 2 Coríntios 5,18 diz assim, que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicado a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha em Filipenses 2, do 1 ao 2, assim, se vocês receberem algo bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, faça-me um favor. Concorde um com o outro, ame um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos 15, 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Em João 13, 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quanto os membros da igreja de Corinto dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6 e 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara em 1 Coríntios 1:10, tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus, nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomoda com nada. Ele chama: bem-aventurados os que trabalham pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus e o segundo propósito da sua vida. Aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso,
Promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto. É, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflito. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucionar. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar. Ceder o tempo todo, agir com subversência e permitir que os outros sempre o reprimam, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristão, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos, ajustássemos nosso relacionamento um com os outros. 2 Coríntios 5,18. Segue 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com as pessoas. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de juntar alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da pessoa, sem a sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, chame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raiz em necessidade não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muito dos conflitos acontece por falta de oração. De onde vem a guerra e contenda que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Não tem porque não pede. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. E então buscamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Segunda, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido.
Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que você lhe deu precedência, que Jesus lhe deu precedência, até mesmo sobre o culto de adoração. Em Mateus 5, 23 a 24. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, preste a fazer uma oferta e, de repente, lembrar que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure um amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolve isso a qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demora só aprofunda ressentimentos e piora a situação. Quando se trata de conflito, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente evita que os danos espirituais sejam maiores. Provérbios 28, 19, 1 Pedro 3, 7 diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também, com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó 5:2 e Jó 18:4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Terceiro passo: demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos e a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha em Filipenses 2:4 que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução do grego para corpos, do que formam a palavra telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouçam apenas dizendo que se descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os sentimentos nos fazem agir e pensar como tolos,
Davi admitiu certa vez, em Salmo 57, em Salmo 7, 73 e 21 ao 22. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. Todos agimos como besta fera quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz, em Provérbios 19:11, que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria. E a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento. E você é importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos, até que saiba que nós nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Aqueles que sentem que essas coisas estão erradas, agradecemos ao outro e não a nós mesmos. E façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos 15:2. E assim o edificaremos no Senhor. É torturante absorver facilmente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou a fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas, conforme está escrito, os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Romanos 15:3. O quarto passo: confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar o relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho. Então, talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar as suas ações, antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribui para o problema. Pergunta: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? 1 João 1:8 afirma: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo os erros, isso neutraliza a raiva das outras pessoas e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defesa. Não dê desculpas.
nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Quinto passo: invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz em Provérbios 15:1: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá na forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os esquemas de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, agir com sarcasmo. Paulo fala em Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessita, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. O sexto passo: cooperando tanto quanto possível. Romanos 12:18. Faça tudo o que é possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos 12:10, Filipenses 2:3. Uma parafrase da sétima bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupa na família de Deus. Mateus 5:9. O nosso sétimo passo diz: enfatize a reconciliação, não a solução.
É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferente aspecto, quando visto de diferente ângulo. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com um espírito de harmonia. Reconcilie-se. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois que ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Estes 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi o que Pedro disse, recomenda em 1 Pedro 3:11. Esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. E por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Pensamentos sobre o meu propósito no dia. O tema para a reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. O versículo para memorização. Faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. A pergunta para meditar é: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? Amém? Que a paz de Deus fique com todos. E até a próxima.